Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 22. Gênesis 18, 22. Shalom. Gênesis 18, 22. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 18, verso de número 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse ainda a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza, na hipótese de haverem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, e se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Estenda suas mãos e ore por mim, em nome de Jesus, para que Deus me use nessa noite. Pai, os teus filhos estão com suas mãos levantadas em minha direção para orar em favor da minha vida, e eu te peço, Senhor, que o Senhor use esse teu servo, em nome de Jesus, que o Senhor coloque na minha boca uma palavra do teu coração, Pai, para abençoar os teus filhos que aqui estão, uma palavra de ânimo, de esperança, de consolo, de conforto, de renovo. Eu te peço em nome de Jesus, fala através de mim, Senhor. Eu que sou apenas um vaso de barro, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito me use, que a tua unção em mim, ó Deus, seja liberada sobre o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor ensine através do teu Espírito que habita em mim, em nome de Jesus, que habita em nós. Eu te peço, faz isso, Senhor, para a tua glória. Glorifica o teu nome nessa noite, em nome de Jesus oramos, amém, graças a Deus, amém. Nós temos aqui, queridos e queridas, a intercessão de Abraão por um povo, a intercessão, o clamor de Abraão por uma causa. Nós estamos falando nessas quartas-feiras sobre esse tema. Por esta causa me coloco de joelhos. E eu já disse para vocês em algumas quartas-feiras que o colocar-se de joelhos não é simplesmente uma posição corporal. A ideia aqui é de você estar diante de Deus clamando. A posição corporal, ela não importa tanto para Deus quanto a posição do seu coração. Eu já falei que a Bíblia nos mostra várias pessoas orando de diversas maneiras, em diversas posições corporais.
orando em pé, orando sentadas, orando de joelhos, orando deitadas, orando dentro da barriga de um grande peixe, não é? Orando das mais diversas formas. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi, quando soube que o seu filho estava doente, estava para morrer, ele se deita no chão, com o rosto no chão, e ele clama a Deus. Ele passa horas ali, deitado no chão, orando. A Bíblia fala de que Jonas orou dentro da barriga de um peixe, estava ali dentro da barriga de um peixe, talvez, quem sabe, numa posição fetal, né? Numa posição fetal, porque ele estava ali dentro da barriga do peixe, comprimido ali dentro. A Bíblia fala do rei Davi também, orando sentado. A Bíblia fala de outros homens de Deus orando sentado. Fala de outros que oraram em pé, que se levantaram e se colocaram em pé para orar. E fala muitos de outros também que se ajoelharam, que se curvaram, que se prostraram em oração. O que nos mostra que a posição corporal não é o mais importante na oração, mas sim a posição do coração. Porém, quando a Bíblia fala de colocar-se de joelho, a ideia de colocar-se de joelho, essa visão, essa figura, né, quando você tem essa imagem, esse quadro de estar de joelho, significa o quê? Humildade, humilhação diante do Senhor, prostração diante do Senhor, dependência do Senhor. Então, tudo isso é carregado nessa posição, nesse símbolo de estar de joelho. Então, não é que necessariamente todas as orações você tem que estar de joelho, mas o estar de joelho carrega essa imagem de prostração, de humilhação diante de Deus, não é? De dependência do Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos ter ao chegar diante de Deus. Então, hoje eu pedi uma palavra do Senhor, e o Senhor trouxe ao meu coração esta palavra da intercessão de Abraão por um povo, e da insistência de Abraão clamando a Deus. E para você entender o contexto, Deus havia dito para Abraão, aqui mesmo no capítulo 18, que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra havia chegado a limites absurdos. Muita imoralidade sexual, muita violência, muita idolatria. O pecado havia chegado a um limite insuportável. E Deus disse que iria destruir aquelas cidades. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Sodoma e Gomorra experimentariam a ira de Deus, a ira justa de Deus contra o pecado. E agora, Ló, há um tempo atrás, o sobrinho de Abraão, diz a Bíblia, que ele escolheu exatamente ir para lá, para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque lá as planícies eram muito boas. É interessante porque a história conta que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que era o sobrinho de Abraão, começaram a brigar, porque o espaço onde eles estavam, pastoreando juntos, era muito pequeno para a quantidade de gado que Abraão e Ló tinham. E os pastores deles estavam brigando. E aí Abraão chama Ló e diz assim: olha, Ló, não dá para nós dois, o nosso gado, ficar na mesma terra. Se você for para a direita, se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí a Bíblia diz que Ló, ele olhou para as campinas verdejantes, bonitas, lá de Sodoma e Gomorra, não é? Um lugar aparentemente paradisíaco, bonito do ponto de vista físico, com uma projeção de prosperidade muito grande, porque tinha campos verdejantes, e o coração de Ló então desejou ir para lá justamente por conta dessa promessa ou dessa aparente prosperidade que ele teria ali em Sodoma, não sabendo ele que Sodoma era um lugar que estava contaminado pelo pecado, e que isso iria trazer sérias consequências não só para ele, mas para sua família, o que a gente vai ver mais à frente. Então Ló foi para Sodoma e Gomorra. E quando Deus disse para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, e uma coisa muito interessante é que Deus falou isso para Abraão justamente pela intimidade que Abraão tinha com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, Deus começa a mostrar coisas para você que Ele não mostra para outras pessoas. Você começa a ter visões de Deus, você começa a ter percepções de Deus que outras pessoas não têm. Deus começa a mostrar para você, dentro do seu coração, através de um versículo, através de uma palavra, através de um sonho, através de uma impressão no seu espírito. Deus começa a mostrar para você coisas que Ele não está mostrando para outras pessoas, coisas talvez que outras pessoas estão alheias, mas Ele começa a mostrar para você por causa da sua intimidade com Ele. Então Deus começou a mostrar para Abraão que iria acontecer. Abraão tinha uma intimidade com Deus, Abraão conversava com Deus, e Deus começou a mostrar para Abraão que estava para acontecer. E uma das coisas era: a cidade de Sodoma e Gomorra será destruída, a cidade de Sodoma e Gomorra passará por uma destruição. E Ló estava lá com a esposa dele, com as filhas dele, ou seja, o sobrinho de Abraão com a sua esposa, com as suas sobrinhas, filhas,
estavam lá em Sodoma, e Abraão começou a angustiar-se, porque se Deus destruísse aquela cidade, como ele havia dito que iria destruir, a família dele que estava lá em Sodoma seria destruída junto com aquela cidade. E Abraão então vai clamar a Deus. Abraão então vai interceder a Deus, ele vai buscar o Senhor, ele vai clamar ao Senhor. E é interessante porque esse diálogo aqui que nós acabamos de ler é justamente a intercessão de um homem como eu e você, por uma nação, por um povo, por uma cidade, por uma família, um homem que está intercedendo, clamando ao Senhor, e que Deus ouve a oração de Abraão, e Deus poupa Ló e a família dele por causa da intercessão de Abraão, amém? E aí a Bíblia nos mostra que essa oração de Abraão, ela teve alguns desdobramentos que tornou possível Deus ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração, amém? Uma coisa bem interessante é essa proximidade de Abraão com Deus, como já falei, essa intimidade de Abraão com Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que o nosso Deus, ele é uma pessoa, ele não é um ser distante, um ser que está desassociado de nós, não, ele é um ser pessoal, um ser que se importa comigo e com você, com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com os nossos sofrimentos, um Deus que quer ter relacionamento conosco, um Deus que se mistura com a nossa história, um Deus que se mistura com a nossa vida. Ele não é um Deus alheio, um Deus distante, como outros deuses pagãos. É isso que esse texto nos mostra, esse Deus pessoal, esse Deus que desce do céu, e ele vem conversar como se fosse um homem, conversando com seu amigo, ele vem conversar com Abraão. Ele se aproxima de Abraão para falar com Abraão. E aí a Bíblia nos mostra então que Abraão começa orando, falando com Deus sobre o caráter dele. Olha que interessante, ele começa mostrando, falando com Deus, e na sua intercessão ele lembra, isso é só uma figura de linguagem, é claro que Deus sabe disso, é só para a gente, estou usando uma linguagem humana, porque a linguagem divina é muito alta para nós. Ele lembra a Abraão do seu caráter, quando ele diz assim no versículo de número 24: e se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 que nela se encontra. Aí ele diz verso 25: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com os ímpios, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra. Então ele chama a atenção para o fato de que Deus, ele é justo. Ele é justo, ele não ia punir juntamente com todos os ímpios os justos que estavam naquela cidade. E ele chega para Deus e diz, a primeira pergunta que ele faz para Deus é: o Senhor vai destruir a cidade toda se houver nela 50 justos? Ora, imagine uma cidade com muitas pessoas, vamos supor que uma cidade pequena como a nossa, Jaguaquara, uma média de 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. No universo de 50 mil habitantes, vamos botar 50 para ficar redondo, você tiver 50 pessoas, você tem 1% da cidade, não é isso? É como se fosse no nosso caso, eu não sei agora a população de Sodoma e Gomorra naquela época, mas se fosse nossos dias, nessa cidade específica de Jaguaquara, com uma cidade bem pequenininha, com 50 mil habitantes, ele dissesse, se tivesse 50 pessoas justas, tementes a Deus, todo o restante foram pessoas perversas, ímpias, maldosas, assassinas, cruéis. Mas tiver 50 pessoas que te temem, 50 pessoas que honram o Senhor vai destruir a cidade toda, mesmo tendo esses 50 dentro. 1% apenas, não é? Dessa cidade, menos de 1%, perdão, 0,1% dessa cidade temendo a Deus, o Senhor vai destruir a cidade toda. E aí Deus falou: não, se eu encontrar 50 que temem, 50 que me honram, 50 justos, 50 tementes a Deus, pessoas direitas que fazem o bem, por amor a esses 50, eu vou poupar a cidade toda. Então a primeira coisa que Abraão faz é chamar a atenção para o caráter de Deus, e diz: longe de ti, olha o que ele diz no verso 25, longe de ti destruíres o justo com o ímpio. O Senhor não faria uma coisa como essa, porque o Senhor é justo, o teu caráter é fiel, o teu caráter é justo, o Senhor é poderoso. Então Abraão conhecia o caráter de Deus, e quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente sabe como é que Deus age, como a gente sabe como é que Deus é fiel,
a gente tem mais ousadia para orar, para interceder, porque a gente sabe o caráter dele. E a gente pode apelar para vários atributos do seu caráter, para várias facetas do seu caráter. Abraão apelou para a justiça de Deus, para o caráter justo. Ele apelou para o fato de que Abraão é justo, de que Deus é justo. Mas ele poderia dizer: Senhor, tu és misericordioso, como nós faremos muitas vezes. Senhor, tem misericórdia de fulano de tal. Tu és misericordioso, Senhor. Esta pessoa nem merece, mas tu és misericordioso. Ou eu nem mereço, Senhor, mas tu és misericordioso. E então a gente apela para esse caráter de Deus que é misericórdia. A gente pode apelar para o caráter dele de poder. Tu és poderoso, Senhor. Isso não é difícil para ti, nem mesmo impossível. Nem impossível, nem difícil. O Senhor pode fazer porque tu és poderoso. Então nós podemos chegar a Deus e mostrar, relembrar ao Senhor. E é claro, eu estou usando simplesmente uma palavra humana para a gente entender, porque a palavra divina é muito acima da nossa compreensão. Eu estou só usando uma palavra humana, porque é claro que Deus se lembra de todas as coisas, mas nós podemos lembrar a Deus dos atributos do seu caráter. Foi isso que Abraão fez. Ele começa dizendo: Senhor, tu és justo. Longe de ti matar o justo com o ímpio. O Senhor não faria uma coisa dessa porque o Senhor é justo. Você está intercedendo por alguém, você está clamando por alguém da sua casa, está orando por um milagre na sua família, você está orando por um milagre na sua cidade, na sua nação. Você pode, como Abraão, fazer, lembrando a Deus o caráter dele. Amém? E aí ele continua, e o que é interessante, ele começa a insistir com Deus, ele começa a ser ousado com Deus, não é? Ele diz assim no verso 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha o que ele diz: eis que me atrevo, porque a oração tem essa coisa da ousadia, a oração fervorosa tem essa coisa da intrepidez, e ao mesmo tempo tem humildade. A oração, ela é ousada e humilde ao mesmo tempo. E é isso que a gente vê nesse único versículo. A gente vê nesse versículo exatamente isso. Abraão dizendo assim: eu me atrevo a falar ao Senhor. E depois ele diz: eu que sou pó e cinza. Então dizer que se atreve tem a ver com ousadia, tem a ver com intrepidez, tem a ver com coragem, com confiança, de um filho que chega diante do pai, sabendo que o pai está pronto para ouvir, para responder, como disse o apóstolo lá em Hebreus, chegando ousadamente ao trono da graça, chegando com confiança ao trono da graça. Então ele está dizendo: eu me atrevo a falar com o Senhor, eu me atrevo, eu vou com ousadia, eu vou com intrepidez, eu vou com coragem de filho, sabendo que o Senhor ouve, sabendo que o Senhor está disposto a ouvir, sabendo que o Senhor tem boa vontade de ouvir, sabendo que o Senhor se importa com as nossas lágrimas, com os nossos clamores, com as nossas súplicas. Eu vou diante de Ti, eu vou diante do Senhor com ousadia. Amém? Então você também pode chegar diante de Deus com ousadia. Diga para o seu irmão: você pode chegar diante de Deus com ousadia. Diga mais uma vez: você pode chegar diante de Deus com ousadia, de filho, porque Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor, com as suas lágrimas. Ele se mistura com a nossa dor. Amém? Ele se importa conosco. Então nós podemos chegar com essa confiança, mas ao mesmo tempo com humildade. Por isso que ele diz: eu que sou pó e cinza. Eu que sou pó e cinza. Então ao mesmo tempo que ele vai com confiança, com ousadia, que ele vai com coragem e intrepidez de um filho, de alguém que sabe o caráter misericordioso de Deus, de alguém que sabe que esse Deus atende o clamor, que esse Deus faz milagre, que esse Deus responde a oração. Ao mesmo tempo ele reconhece que na sua humanidade ele é pequeno, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que na sua humanidade ele é insignificante, e que Deus só lhe ouve porque Deus é misericordioso, gracioso. Então a oração tem essas duas facetas. Ao mesmo tempo tem ousadia, intrepidez, e também tem humildade. Amém? Ela é carregada de ousadia, de intrepidez,
reconhecendo esse Deus e reconhecendo que nós somos filhos dele, mas também ter esse teor da humildade. E a oração que Deus ouve é essa oração carregada de humildade, que é essa oração carregada dessa dependência de Deus. Lembra quando Jesus falou de dois homens que chegam diante de Deus para orar? Um era o fariseu e o outro era o publicano. A Bíblia diz que o fariseu, ele chegou diante de Deus, dizendo: Senhor, graças te dou, batendo no peito, né? Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso e aquilo. E ele chega diante de Deus com muita pompa, com muita justificação, querendo apresentar um currículo impecável para Deus. E diz a Bíblia, o Senhor Jesus disse que o outro, um publicano, um cobrador de impostos, que eram vistos, né, pela sociedade judaica da época com maus olhos, aquele publicano, aquele cobrador de impostos, diz a Bíblia que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos aos céus para orar, mas ele bate no peito, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Essa foi a oração dele. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse que o segundo, ou seja, o publicano, o cobrador de impostos, que fez essa oração tão humilde, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, desceu para casa justificado. E o fariseu não. O fariseu não foi justificado, ou seja, Deus não ouviu a oração do fariseu, que era cheia de orgulho, cheia de pompa, mas Deus ouviu a oração do publicano, que embora ele fosse mal visto pela sociedade da sua época, porque era um cobrador de impostos, ele fez uma oração com humildade, com sinceridade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse: esse foi justificado, esse desceu para sua casa com a resposta do seu clamor, com a resposta da sua oração, e o outro não. E aí Jesus explica o motivo, ele diz: porque todo aquele que é